desembargador Thompson Flores, obrigado por atender a Guaíba, um bom dia ao senhor. Muito obrigado, e é um privilégio poder participar do seu programa, que é muito conceituado. O que vem por aí em termos de Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Olha, nós temos uma série de desafios, né? Eu até posso dizer isso, eu vou até salientar no discurso de posse hoje à tarde. O tribunal vive em termos, digamos assim, de processos, uma fase muito boa. Nós estamos em dia, praticamente em dia com os nossos processos. É muito comum até que chegue um processo no tribunal e já baixe julgado e baixe para execução em menos de 2 meses. Às vezes até em 2, 3 dias, quando se pode decidir de forma monocrática, como o Código de Processo Civil autoriza naquelas hipóteses. Então o tribunal vive uma fase muito boa. Nós estamos agora criamos mais 2 turmas, o tribunal vai se descentralizar. Teremos uma turma do tribunal funcionando em Curitiba e outra turma funcionando em Florianópolis, com 3 desembargadores. Julgarão só processos de matéria previdenciária. Isso aí nós vamos agilizar o julgamento desses processos, que atendem, digamos assim, uma camada da população mais necessitada, né, de menos recursos. Né? Para quem não... Estamos indo muito bem. Para quem não acompanha essa questão dos 3 dias, é porque tem muito processo eletrônico nessa situação. Quer dizer, hoje está todo o processo, o EPROC, né? Está todo o processo eletrônico, né? E aí realmente a gente não está acostumado com isso, a gente sempre comumente diz que a justiça é lenta, que demora muito. Nesse caso, tem decisão que sai em 3 dias mesmo. Sai, olha, em 2, 3 dias, muitas vezes. E um julgamento em 2 meses é um julgamento até muito rápido. Sim. E mesmo nos processos, por exemplo, está para nós julgarmos os vários processos da Operação Lava Jato. E ela tem tido um ritmo muito rápido no nosso tribunal. É claro que é um processo de maior complexidade, envolvem vários réus, para o senhor ter uma ideia, às vezes um recurso de apelação, que é o que nós examinamos, tem mais de 300 páginas, quer dizer, então isso precisa ser examinado com cuidado, né? Mas mesmo assim o tribunal está, digamos, em dia. No que diz respeito à Lava Jato, só para lhe dar um número, em 3 anos e 4 meses, desde que essa operação se iniciou, passaram pelo tribunal 701 processos relativos à Lava Jato. Desses, 396 já foram, inclusive, baixados, estão sendo executados já. Os demais pendem recursos nas cortes superiores. Sobre o Lava Jato, eu quero conversar com o senhor um pouquinho mais depois, né? Só para fechar uma outra questão que o senhor falou aí a respeito de Santa Catarina e Paraná. Essas turmas serão para as questões previdenciárias, é uma hora comum de processos? Sim, hoje é o que nós localizamos onde tem mais processos, justamente são essas demandas previdenciárias. E com isso, qual é a vantagem? Os processos envolvendo o direito previdenciário de Santa Catarina, por exemplo, que viriam aqui para o tribunal, serão julgados por uma turma do tribunal que vai ser sediada lá. O mesmo se aplica ao Paraná. Todos os processos do Paraná em matéria previdenciária, em grau de recurso no tribunal, serão julgados por uma turma do tribunal em Curitiba. Isso deve agilizar bastante o andamento dos processos. Bom, paranaenses e catarinenses vão ganhar bastante com isso e também aí vai ter reflexo no Rio Grande do Sul. Também, porque nós estaremos aqui só com os do nosso estado. Pois é, o Rio Grande do Sul vai ficar exatamente, as demandas gaúchas vão ficar exclusivas para cá, quer dizer, ganhamos todos nessa aí. Vai diminuir em quanto tempo isso? Olha, naturalmente essas turmas elas começarão a funcionar a partir da semana que vem. E aí nós veremos. Mas eu acredito que o resultado será imediato, não vai facilitar o acesso do advogado, que antes tinha que vir, por exemplo, uma causa lá, um advogado do interior de Santa Catarina, tinha que vir a Porto Alegre para examinar o processo, aguardar o julgamento, etc. Embora o processo eletrônico se possa consultá-lo virtualmente, mas muitas vezes tem que ir ao tribunal. Então, ele já não vai precisar gastar passagem, é só o deslocamento, se for o caso, para Florianópolis, para fazer uma sustentação oral, tudo fica mais fácil. A situação envolvendo
carne fraca, que é uma operação que acaba sendo julgada aqui porque aconteceu em Curitiba, o início dela. Eu falava há pouco com o ministro da Agricultura, inclusive Blairo Maggi, a respeito da repercussão. Ele diz o seguinte: essa repercussão da medida americana agora, né, de parar de importar carne brasileira, também ele acredita que é reflexo ainda daqueles problemas lá. Quer dizer, chegou a um outro ponto, a situação é outra, mas ainda é reflexo. Como é que está a carne fraca no tribunal? O que nós estamos examinando agora, né, essa operação está numa fase inicial, são eventualmente habeas corpus. Né? Por exemplo, eu lhe dei um dado da Lava Jato. Né? Eu sei que o senhor não quer misturar, mas é importante só um número. Claro. Dos 701 processos que passaram pelo Tribunal da Lava Jato, 445 se referem a habeas corpus. Neste caso, isso a Lava Jato, que é uma operação que já tem quase 3 anos e meio, por assim dizer. Esta da carne fraca é uma que se iniciou há muito pouco tempo. Então, o que está passando pelo tribunal aqui é, eventualmente, um habeas corpus relativo à prisão de algum envolvido, etc. Está, digamos, em estágio inicial, bem inicial. Uhum. A hashtag, qual é a situação? É tanta operação. A hashtag qual é, perdão, que eu não... E aí é o seguinte, vocês também... Qual o tamanho do tribunal? Quantos desembargadores atuam no tribunal? Nós somos 27. 27. Julgamos os recursos da Justiça Federal dos 3 estados do Sul. Né? Tá, 27, agora menos 6 que serão deslocados para Santa Catarina e Curitiba? Ficarão 21 Exatamente. Aqui? Exato. Ah, perfeito. Ficarão 21, mas temos aqui, nós convocamos alguns juízes auxiliares que vão julgar também, vão auxiliar essas turmas, vão preencher temporariamente esses lugares que esses juízes, do que esses embargadores se deslocaram. Certo. Não, só voltando, né? A hashtag é aquela que tinha Estado Islâmico no Brasil e aquilo também tinha tríplice fronteira. Foi muito bom o senhor ter lembrado. Esse é um processo muito importante. Houve já a sentença condenatória e vou lhe dizer, é o primeiro caso no Brasil que eu tenho conhecimento que aplicou a nova lei de combate ao terrorismo. Esse processo agora virá para o tribunal em grau de apelação. Foi muito bem lembrado, é um precedente importantíssimo. É o primeiro caso do Brasil. Não, perfeito, porque nesse caso aí ele está chegando no tribunal ainda. Ele foi julgado na primeira instância, é isso? Foi julgado lá e o juiz condenou todos aqueles envolvidos. Certo, então tá. E agora é que começa a tramitação. Bom, vamos lá. Lava Jato especificamente. Lava Jato está em Curitiba, né? 99% dela com o juiz Sérgio Moro lá em Curitiba. Quando chega para vocês aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou é apelação no caso, ou confirmação das sentenças de Sérgio Moro. Como é que vocês vão trabalhar essa questão? Porque agora vem aí uma gama de sentenças de Moro envolvendo nomes grandes da política brasileira. Pro bem e pro mal, por exemplo, Lula. Vem por aí nos próximos meses. Como é que vocês se prepararam para isso? Olha, o relator de todos esses processos aqui relativos à Lava Jato no nosso tribunal é o desembargador João Pedro Gebran Neto. É um juiz muito experiente, foi do Ministério Público, ele também é egresso do Paraná, um juiz de carreira, e ele tem julgado com bastante celeridade. Inclusive, quando o Supremo Tribunal Federal concedeu o habeas corpus ao réu José Dirceu, um dos ministros teria sublinhado que isso se deveu, em parte, a que o tribunal estaria demorando para julgar os recursos de apelação. E não está. Realmente, há uma certa tramitação que não depende do magistrado. O processo, o que acontece? Quando em grau de apelação ele vem para o tribunal tem que abrir prazo para os apelantes, para a defesa, apresentar razões do recurso. Isso demora, isso é um prazo recursal. Depois ele tem que dar vista ao Ministério Público. E só depois vem para o gabinete dele, para ele elaborar o voto. Aí o relator elabora o voto, encaminha esse processo ao revisor, porque sendo matéria penal, obrigatoriamente tem um juiz que vai revisar o processo, é uma garantia do réu isso. Quando esse revisor, que no caso é o desembargador Leandro Paulsen, que é o revisor do desembargador Gebran, também um magistrado notável, quando ele dá por revisado, aí ele pede a pauta para julgamento.
E no caso do processo do José Dirceu, por exemplo, essa tramitação está levando uma média de 7 meses. Nessa parte aí. Quer dizer, no gabinete do juiz é muito pouco. E acredito que esse processo deva ser pautado para muito breve. Bom, como tem uma situação envolvendo o nome do ex-presidente Lula, se houver condenação do presidente Lula, conforme muita gente acredita, muita gente, os advogados de defesa dele diz que não. Mas se houver, nós vamos considerar o C nesse caso, vai vir para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região todos as revisões da pena e das decisões. Tem uma situação seguinte, envolvendo o nome de Lula, a pré-candidatura dele à presidência da República. Ele é um cidadão, nesse momento, comum como todos nós. Se vocês acelerarem muito, pode dizer assim, bom, estão tendo uma deferência, estão se preocupando com uma questão política. Se demorar muito também, pode dizer o seguinte, estão agindo politicamente em função da candidatura. Qual é o prazo que se trabalha numa questão como essa? Porque essa terá reflexo nas eleições de 2018. Olha, meu caro jornalista, a rigor, é impossível nós estabelecermos um prazo. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, as ações penais lá levam 7, 8, 9, 10 anos para serem julgadas. Né? E Brasil lá fora, a mesma situação. Por isso que eu lhe digo, por isso eu volto àquela nossa conversa inicial. O nosso tribunal, ele se encontra, digamos assim, numa fase muito boa em termos de prazo para julgamento. Quanto ao calendário eleitoral, isso é uma coisa que nós, juízes, não podemos nos preocupar. Porque, sob esse aspecto, seríamos atacados de qualquer forma. Ou julgou Sim. rápido demais, ou atrasou para permitir eventual candidatura. Então, o processo chegará aqui e vai ter a tramitação normal e o desembargador relator, no caso de Bator Gebran, vai julgá-lo na ordem das... Nós temos, para o senhor ter uma ideia, até agora, o juiz Moro julgou proferiu 11 sentenças de mérito no processo da Lava Jato. Dessas 11, 8 estão aqui em grau de recurso, muitas das quais julgadas, por exemplo, o caso do Cerveró, do ex-diretor da Petrobras. Sim. Esse processo, inclusive, já está sendo executado. Já esgotaram-se os recursos e já está sendo executado lá, a pena está sendo cumprida com aqueles acordos que foram firmados. Então, no caso do ex-presidente Lula que o senhor mencionou, 2 hipóteses podem acontecer. Estamos falando por hipótese. Claro. Nesse primeiro processo que o juiz Moro já deve estar recebendo o processo para sentença. Se ele proferir uma sentença absolutória, entender que o ex-presidente não praticou nenhum daqueles delitos imputados nas denúncias, o Ministério Público poderá recorrer dessa decisão, virá para o tribunal. Né? Se o tribunal reformar e condenar, o tribunal pode ter 2 soluções. Ou confirma a absolução, ou reforma e condena o ex-presidente. Neste momento ele se torna inelegível. Tá? Ou poderá acontecer outra hipótese. O juiz Moro profere sentença condenatória. O ex-presidente recorre para o tribunal. O tribunal tem 2 opções. Ou mantém a sentença condenatória, e aí ele está inelegível, ou reforma essa decisão e o absolve. E aí ele recupera plenamente essa condição de elegibilidade. Esses são os cenários. Né? Eu acredito que é impossível prever realmente prazos, né? Mas, digamos assim, os principais personagens daquilo que se convencionou chamar Operação Lava Jato estarão sendo julgados no tribunal a partir do 2º semestre. Isso não tenha dúvida. Entre o 2º semestre, esse próximo 2º semestre, e o 1º semestre do ano que vem. Digamos então, em um ano a partir do mês de agosto, esses personagens terão possivelmente as decisões proferidas, quaisquer que sejam elas, quero deixar isso bem claro, nós não podemos adivinhar quais sejam, mas quaisquer que sejam essas decisões estarão proferidas no âmbito do tribunal de agosto deste ano a agosto do ano que vem. Tá. Dentro do calendário eleitoral. Dentro do calendário eleitoral, portanto. Inevitavelmente dentro do calendário eleitoral. Certo. A lei brasileira tem muita protelação. Claro que, no caso dos advogados de defesa, eles vão usar todos os recursos. Mesmo assim, Perfeito. com o conhecimento jurídico que o senhor tem, dá para fazer em um ano.
Sim, eu me refiro ao julgamento das apelações, né? Certo. Porque, por exemplo, vamos imaginar, aqui o que interessaria de caso, se, por exemplo, a sentença é que nós estamos falando tudo em hipótese, né? Claro. Se a decisão do tribunal, vamos ficar no nível do tribunal, se a decisão do tribunal for condenatória por unanimidade, o ex-presidente, no caso, ou qualquer, não vamos ficar só no ex-presidente, qualquer dos réus envolvidos, só terão um recurso, que é o recurso especial para o STJ ou o recurso extraordinário para o Supremo, que é muito difícil, porque aqui, como se examina a matéria de prova e essas duas cortes não examinam prova, vai ser muito difícil o acesso a essas cortes, tá? Vamos imaginar que esses réus envolvidos sejam condenados por maioria, quer dizer, um dos três juízes votou a favor da defesa. Nesta hipótese, existe mais um recurso dentro do tribunal, que é o que se chama recurso de embargos infringentes e de nulidade, que é um recurso privativo da defesa, só em benefício da defesa. Aí esse processo sai da turma e vai ser julgado pela seção criminal do tribunal, que compreende as duas turmas. É um recurso amplo também, dá para examinar várias questões, e é muito utilizado. Então, esse é mais ou menos o cenário traçado. E eu quero deixar bem claro, os recursos para Brasília, se houverem, seja da parte do Ministério Público, seja da parte da defesa, será muito difícil aquelas cortes reexaminarem toda a matéria, porque eles não examinam prova. O que poderá ser examinado, por exemplo, é uma qualificação da prova. Vou dar um exemplo. Determinada escuta telefônica foi feita de forma ilegal. E isso sim eles podem examinar e excluir essa prova. Agora, se os depoimentos foram corretos, se a prova estava certa, etc., isso o Supremo e a STJ não examinam mais. Isso aí, esse exame é definitivo no nosso tribunal. O senhor está me dizendo o seguinte, reformar a decisão depois do segundo grau, passado do segundo grau aqui... É muito difícil. É muito difícil. Em matéria penal é muito difícil porque fatalmente vai examinar a prova. É muito difícil. O que eles podem examinar é, digamos, a idoneidade de determinada prova, se um crime está subsumido em determinado tipo legal, mas mesmo assim já implica exame de prova. Vai ser muito difícil esse exame ser feito pelas cortes superiores. E lembrando que, passando pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância, bom, aí não tem mais, né? Se o tribunal definir que alguém será mantido solto, será solto, né? Se mantido preso, será preso, quer dizer, não tem, né? Aí já estará validada essa situação. Não, tem mais e para o efeito eleitoral, uma decisão condenatória do tribunal torna essa pessoa inelegível. Mas além de, não só a matéria penal, nós vamos julgar também nesse período de um ano, as ações de improbidade administrativa relativos à Operação Lava Jato. Todo mundo está muito preocupado, e é natural que assim seja, com os processos penais, mas existem as chamadas ações de improbidade, que têm sanções tão graves quanto praticamente a matéria penal. Só não tem o encarceramento, né? Mas acarreta também a inelegibilidade. Dr. Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, toma posse hoje. Explica para nós, porque o nosso juridiquês aqui é limitado. Vamos lá. Qual é a diferença? Porque realmente está todo mundo olhando assim, bom, vai dar cadeia ou não vai dar cadeia? Ponto. Aí é penal. Sim. Quais são os resultados no outro caso? Olha, vamos ser bem simples assim, então. No processo penal, a questão ali, digamos, é a liberdade do cidadão, né? Na ação de improbidade, que é uma ação, digamos, que corre na esfera civil, se busca basicamente a reparação do dano em matéria pecuniária, de dinheiro, quer dizer, digamos, vamos para não ficarmos só nos pesados da Lava Jato. Determinado prefeito descumpriu a legislação orçamentária, usou o dinheiro indevidamente, etc. Aí cabe uma ação de improbidade, além da ação penal, uma ação de improbidade, que vai buscar esse recurso, mas essa ação ela é tão, digamos, ela tem consequências outras além dessa esfera. Ela impede, por exemplo, o exercício de função pública por um número X de anos, ela torna ele inelegível, ele não pode concorrer a eleições. É uma ação quase tão grave quanto a ação penal. A única diferença é que não tem recolhimento à prisão, mas tem outras consequências muito graves também. E essas ações para os personagens da Lava Jato estão sendo ajuizadas.
tanto pela Advocacia Geral da União, como pelo próprio Ministério Público. Tá certo. Doutor Carlos Eduardo Thompson Flores Lenço, obrigado ao senhor, sucesso na administração do Tribunal Regional Federal. Vem aí muita notícia, a gente normalmente já tem acompanhado, mas vai crescer em função da Lava Jato, e é natural que cresça a atenção a decisões do tribunal nos próximos meses, no próximo ano, principalmente aí no que o senhor está dizendo, né? A partir de agosto, segundo semestre. De agosto a agosto, sem dúvida nenhuma. De agosto desse ano a agosto do ano que vem, praticamente boa parte desses personagens estarão já julgados. Os seus processos estarão julgados no nosso tribunal. E eu espero contar com o senhor outras vezes aqui. Obrigado mesmo. Olha, foi um privilégio, conte sempre conosco, e foi um privilégio poder dar essas informações para o seu conceituado programa. Muito obrigado pela oportunidade.